Você tem dor na coluna? Vive com aquela dorzinha chata nas costas, tem dificuldade para andar, para se agachar e até para dormir? Então, bora junto com a gente pegar uma carona com a Ebrum para conversar com um cara que entende muito desse assunto. É hora de se inspirar junto com a GWM. Meu convidado já está aqui comigo, já estamos de carona, rodando aqui pela cidade, a bordo hoje do GWM Tanque 300, um carro super versátil para a estrada, para quem gosta de dar uma fugidinha fim de semana, pegar um pouquinho de estrada rural também, para quem gosta de viajar, de asfalto, ele é multifunção e ainda super confortável aqui dentro. Nosso convidado tem Dr. André Pegas, fisioterapeuta, dono de uma franquia com mais de 300 clínicas espalhadas pelo Brasil, Estados Unidos, Paraguai, a Dr. Erner. Vamos falar muito sobre isso também, mas primeiro, seja bem-vindo e obrigado por aceitar participar dessa carona e dessa conversa junto com a gente. Maravilha, para falar de dois assuntos que eu sou apaixonado, que é sobre saúde e sobre carro. Então vamos começar já primeiro para te perguntar, eu falei que você tem o tanque, é o terceiro carro da GWM que você tem, né? Gostou realmente do que a concessionária oferece? Eu acho, como a gente estava falando, né? Primeiro, eu olho bastante esse aspecto de qualidade mecânica do carro, sabe? Então é um carro que tem uma qualidade mecânica muito boa, é um carro forte, robusto, é um estilo de carro que eu gosto, que é um carro mais alto, que é um carro com característica off-road, mas dentro parece ser um carro super luxuoso, super confortável, seguro, e a marca, ela entrega tudo isso já nos modelos de entrada, né? Já nos primeiros carros. Já teve o Haval, né? Tive o Ora, o Haval e o tanque agora. Aí sim. Dr. André, então, empresário, professor, fisioterapeuta por formação, né? E iniciou com o negócio dele aqui em Cascavel, uma hoje super franquia espalhada, como a gente falou, por várias cidades do Brasil. A Dr. Erner, primeiro para a gente entender como que surgiu a ideia de criar uma clínica específica para tratamento de coluna e como disso virou um negócio com essa proporção e com esse tamanho que hoje tem, doutor. É isso aí. Eu sempre trabalhei com coluna, né? Me formei, especializei em coluna e cheguei em Cascavel aqui em 1997. E aí, enfim, fui conhecer outros profissionais aqui e no nosso corpo clínico ele tinha o Dr. Laudelino, que a gente gostava bastante de coluna, conversava bastante. E a gente decidiu que a gente queria criar um método de tratamento para ensinar os outros fisioterapeutas, porque a gente tinha muito convite dos nossos pacientes para ir atender em outras cidades. Eu falei, para a gente não ter que ficar viajando, vamos ensinar as pessoas da outra cidade a tratar a coluna, da maneira que a gente trata. E aí essa ideia virou a franquia, né? Então a gente criou um método que é possível reproduzir por um outro profissional, tendo o mesmo resultado. Aí em 2013 a marca Dr. Erner sai no mercado já com os 3 anos prévios de estudo, né? Toda a parte que tem, né, dos bastidores, mas em 2013 a marca é lançada. De 2013 a 2025 a gente passou de uma ideia para a maior rede do mundo. Do mundo. Maior rede de fisioterapia especializada em coluna do mundo. E como o nosso propósito principal, o primeiro propósito nosso é o nosso paciente, então como criar um método, né, uma prestação de serviço que eu consiga ter controle da qualidade que é entregue nas outras clínicas. Então isso foi o grande desafio do Dr. Erner. Então hoje a gente consegue controlar, saber o que cada fisioterapeuta faz com os pacientes, acompanhar o resultado em tempo real da melhora dos pacientes na rede e controlar o índice de melhora que cada unidade nossa tem, para ver se está entregando de fato aquilo que eles foram treinados aqui, aquilo que eles aprenderam, e se está dentro dos nossos padrões de qualidade, que é recuperar os pacientes em 95,7%. De cada 100 pacientes que a gente trata, 95,7% ficam completamente reabilitados. E hoje qual é a principal queixa? A hérnia de disco lombar saltou para primeiro lugar em afastamento de pessoas do trabalho. Então, nesse ano de 2025 e 2024, a hérnia de disco lombar foi a primeira causa de afastamento no Brasil. Então, assim, isso começou na pandemia, né? A pandemia fez com que o problema de coluna lombar virasse uma pandemia de fato. Porque as pessoas foram para o home office, então um ambiente despreparado para ela trabalhar, então ela trabalhava sentada o dia todo no sofá, na mesa da sala, então não tinha ergonomia correta.
os problemas de coluna avançaram muito e hoje, na nossa rede, 85% do que a gente trata são pacientes com problemas de hernia de disco lombar. Daí entra a cultura do brasileiro, né? Ele nunca dá importância para a dorzinha, né? Ele vai lá, toma um remédio, vai na farmácia, ele vai cozinhando aquele problema. Quando chega, de fato, com o diagnóstico de hernia de disco para a gente, ele já está correndo atrás disso já há alguns anos. Isso é o que a gente mais vê na rede hoje. A hernia de disco, ela é uma doença potencialmente grave, tá? Você não morre de hérnia, mas ela pode deixar você totalmente incapacitado para fazer qualquer coisa no seu dia a dia, para levantar da cama e ir no banheiro. Então ela é uma doença potencialmente incapacitante. Se a compressão na coluna é muito grave, muito grande, você pode perder alguns movimentos da perna, você pode perder controle de esfíncter e começar a ter incontinência urinária, incontinência fecal, paralisar movimentos. Então ela pode, de fato, incapacitar gravemente a pessoa, né? Aquela pessoa de 50 e tantos anos, que trabalhava sentada, não fazia atividade física. Hoje você já tem de crianças de 13, 14, 15 anos com problemas de coluna, com alterações graves de postura, atrofias importantes da musculatura por falta de atividade física. Então, antigamente a hérnia era conhecida como uma doença que dava em quem fazia muita força. Hoje você tem hérnia nas pessoas porque as pessoas não fazem nenhuma força. Elas ficam sentadas o tempo todo, a musculatura, enfim, não se desenvolve. E o músculo é o grande protetor das articulações. A musculatura fraca, ela transfere uma sobrecarga muito grande para a coluna e o disco, com o tempo, ele vai se desgastando, porque sentado o dia inteiro, escritório o dia inteiro, escola o dia inteiro, sem exercício físico, alimentação ruim, vai juntando esses fatores, postura inadequada, celular, computador, com o tempo a coluna não aguenta. E a gente está aqui no Em Movimento toda semana falando da importância de ter hábitos saudáveis, de colocar o exercício físico na rotina, independentemente da idade, independentemente do exercício, mas ainda tem muita gente que subestima a força, a capacidade e o quanto que ele pode ser um remédio poderoso para inúmeras doenças, inclusive essas doenças posturais. Né? Sim, é o melhor. Exercício físico é comprovadamente em todos os estudos científicos dos mais criteriosos que existem. É o melhor tratamento, prevenção que existe para problemas de coluna. E as pessoas sabem disso, entendeu? Só que assim, qual que é a desculpa? Eu não tenho tempo. Então eu falo assim, olha, você vai escolher, ou você vai ter tempo agora e vai fazer exercício sem sentir nenhuma dor, ou você vai ter que ter tempo para fazer, a hora que a coluna travar as suas costas, você vai ter que obrigatoriamente fazer o exercício. Então faça agora, enquanto você não tem nada, previna. Mas não é da nossa cultura a prevenção. Assim, a gente deixa mesmo para quando começa a doer, infelizmente, né? Porque você poderia reduzir bastante esse número de problemas de coluna se as pessoas de fato tivessem o hábito. O exercício é um hábito, né? O hábito do exercício. Atrapalha assim, as coisas mais importantes, atrapalha dormir, então o seu descanso, você vai trabalhar no outro dia cansado, atrapalha o seu trabalho, então você produz menos, você está num ambiente onde você está sentindo dor, atrapalha a sua locomoção, para você andar até para poder fazer um exercício, então ela atrapalha assim, praticamente em 360 graus, tudo que a pessoa na vida dela gosta ou necessita fazer, então ela, de fato ela limita bastante o dia a dia nosso. Tivemos essa aula sobre fisioterapia, sobre coluna. Queria entrar agora num assunto mais voltado para o business mesmo, para o negócio. Como que surgiu a ideia de franquear a Dr. Hernia e chegar, por exemplo, hoje em ter uma clínica nos Estados Unidos? Como é que foi esse processo de expansão e se essa veia empreendedora já estava em você quando você se formou lá em fisioterapia ou isso você adquiriu e aprendeu também durante o tempo? Eu não sabia que eu era empreendedor, mas eu era fuçador, sabe? Gostava de mexer, gostava de ir e tal. Então eu desenvolvi alguns equipamentos para tratamento de coluna, porque eu falava, se existisse um aparelho que fizesse isso, me ajudaria. Daí eu ia lá e desenvolvia aquele aparelho, sabe? Mas eu desenvolvia para mim, né? Eu não tinha assim aquela ideia de vamos fazer para vender, enfim, para comercializar. Então eu fui construindo minha carreira em cima das coisas que eu ia inventando. E até um dia que um paciente falou, mas se você criou um método que você consegue ensinar uma pessoa e a pessoa consegue ter o mesmo resultado que você criou uma franquia. Daí eu falei, nossa, né? Um paciente que acendeu esse... Eu falei, franquia, vamos ver o que é isso, né? Daí a gente começou a ir atrás, a ver, olha, de fato, dá para montar uma franquia. Naquela época, não existiam franquias na área da saúde, na área da fisioterapia, praticamente não existia nada. Então a gente foi desbravando o mercado, entender, fomos aprendendo, né? Fomos nos profissionalizando nessa questão do business. E aí, o ano passado, final do ano passado, a gente falou, olha, agora está o momento da gente ir para fora do Brasil. E a gente escolheu os Estados Unidos para começar lá por conta
da grande vitrine que é os Estados Unidos, né? Um mercado pujante, mercado grande, uma grande vitrine. Então, a primeira unidade fora foi nos Estados Unidos. E, em paralelo a isso, aqui na América do Sul começou. Então, nós estamos com 4 unidades no Paraguai. E a gente acredita que o ano que vem a gente finalize o ano com já unidades do Paraguai, Argentina e Uruguai. E a expansão nos Estados Unidos também. Então, o ano que vem a gente vai ficar ainda na América. Talvez 2027 a gente faça essa pensada aí de cruzar o Atlântico aí para a Europa para ver como é que vai ser. Mas hoje o seu tempo está dedicado integralmente ao negócio mesmo, à gestão disso. Ou então, você ainda faz clínica? Eu atendo porque eu gosto demais, sabe? Então eu atendo ainda às terças e quintas pela manhã, os meus pacientes antigos de 20, 25 anos, sabe? Que cria aquele laço de amizade. E eu gosto desse contato com os pacientes. Então eu ainda atendo, gosto muito. Eu sei que eu vou ter que parar algum dia, sabe? Mas eu estou postergando isso o máximo que dá. Mas eu e meu sócio, a gente atende ainda, porque gosta mesmo, sabe? Mas agora, falando assim, de motores híbridos, de carros elétricos, o que mais eu gosto é a potência, é acelerar. Ele te dá um torque muito rápido. Meu Deus, cara, pra você ter um carro aspirado a combustão de 400 cavalos, cara, é só esses super esportivos, né? Hoje você tem um carro off-road com 400 cavalos. Sucesso! Muito bom conversar com você, aprender sobre tudo isso a bordo desse carro que o André tem, que a gente gosta e que a gente já mostrou tantas vezes, porque realmente é um carro diferenciado, é um carro versátil, que quem não conhece precisa vir aqui na Ebrum Motors, aqui na GWM em Cascavel, para fazer o test drive, porque vai se encantar, especialmente aqui na nossa região, que a gente tem muita gente que faz esse trânsito, né? Da fazenda para a cidade, do asfalto para a área rural, para quem gosta de viajar no fim de semana. É um carro para todo tipo de estrada, todo tipo de chão e que com certeza você vai gostar, como o André falou, porque é muito confortável, potente e te dá toda a segurança. Então, conheça o Tanque 300, conheça os outros carros da GWM, que eu tenho certeza que você vai gostar. O André é uma prova de que poderia ter o carro que ele quisesse e tem o terceiro já da GWM porque se identificou com a marca, né? Isso aí, e só um ponto aqui, o banco desse carro é especialmente regulável. Você consegue regular a altura, a curvatura da lombar. Então, assim, para a tua coluna ficar bem apoiada, você vai poder fazer longas viagens com a coluna assim, bonitinha. Esse carro tem uma boa ergonomia também. Palavra do Dr. Hérnia, sócio fundador dessa empresa que está expandindo pelo mundo inteiro, fisioterapeuta que conversou com a gente hoje no De Carona com a Ebrum. Obrigado mais uma vez, até a próxima. Um abraço.